Muito bem, vamos nos sentando, por favor. Vamos encontrando nossos lugares. Nosso querido, nos sentamos, por favor. Está me ouvindo bem? Lá no fundo está me ouvindo bem? Me parece que mais ou menos. Será que podemos subir um pouquinho o volume? Então, pensaram que ia cantar, né? Ou que ia dançar, talvez. Por isso tocaram a música antes de tempo. Muito bem. Então, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso primeiro painel. Esse painel vai se tratar sobre diversidade. Teremos o prazer de estar junto ao psicanalista Renato Mezan, que tem trabalhos diversos. Então, podemos ver o Renato Mezan, que está aqui conosco. Renato Mezan é uma personalidade no mundo da psicanálise em geral. Ele veio da filosofia antes, inclusive soubemos há pouco tempo que foi também professor do nosso curso de Bar e Bat Mitzvah há muitíssimos anos. Então é uma pessoa muito próxima, além de ser realmente uma figura. Infelizmente, ele está com dengue. E soubemos, ele mesmo soube disso hoje durante o Shabbat, e por isso não poderá estar aqui pessoalmente para não nos contagiarmos. Porém, ele é forte e vai estar conosco a partir da tecnologia, assim que encontrarem ele no Zoom. Né? Está. Tem que falar com ele. Tem que falar aí, escrever, falar. Renato, estamos te esperando. Enquanto isso, vamos aproveitar para avisar a todas e todos vocês. Para vocês. Aí está. Mas não estamos vendo você. Tem que colocar a tela de um modo que possamos te ver. Peraí. Ele quer falar comigo, né? Que link. Um momento só, por favor. Enquanto Renato se ajeita, eu quero aproveitar para dizer a vocês que estará conosco logo mais para abrir a parte. Nós teremos, este painel tem 4 etapas. Na primeira delas, vamos escutar o Renato Mezan, se tudo der certo. Em seguida, ele vai nos explicar um pouco os desafios desta questão da diversidade. Todo mundo fala da diversidade, da importância da diversidade, e ao mesmo tempo temos sérias dificuldades. Buscamos os parecidos, preferimos aqueles que pensam como nós, e vivemos cada vez mais polarizados. Então, o que é o que opera psicologicamente para que, por um lado, digamos todos uma coisa e, por outro lado, vivamos exatamente do outro modo? Em seguida, estará conosco Gabriel, que é um historiador, Gabriel Richards, que está aqui. E ele vai nos contar um pouco como foi que se desenvolveu a ideia, o fundo, os conceitos desse filme curto que vamos ver depois da apresentação dele. Uma vez que vemos o filme, teremos outros 2 convidados, na verdade, João Torquato e Annalise Froes, que vão discutir conosco outros aspectos da produção, do pensamento, da experiência e do que acontece e de algum modo está mostrado e desafiado nesse filme. E por último, queria dizer algo que ainda não falamos o suficiente, mas vamos ir falando disso aos poucos, ao longo do Tikkun e também ao longo do próximo mês. E Shavuot é especialmente uma festa do dar e do receber, como já explicamos muitas vezes. As pessoas recebiam da terra os frutos, os entregavam ao bem comum e trocavam. A Torá foi entregue no Monte Sinai, e nós a recebemos e a trocamos quando lemos ela em comunidade. Shavuot, então,
é uma oportunidade para doar e se enriquecer através da doação. E todos os anos a CIP promove alguma campanha social em Shavuot. Esse ano, especialmente, na verdade já há 2 anos que o que faz nossa campanha social é colaborar com o projeto Juntos. O projeto Juntos é um projeto de jovens adultos da CIP que trabalha com as pessoas mais vulneráveis de todas as sociedades e da brasileira em particular, as pessoas em situação de rua. Esses são os mais vulneráveis de todo ponto de vista. Mas eles trabalham com eles de um modo único. Não é dando comida ou roupa, que é imprescindível, claro, e sim trabalhando a mente e o espírito deles. É um grupo de jovens psicólogos que fazem terapias na rua para trabalhar a humanidade dessas pessoas e devolvê-las aos poucos a si próprios e talvez a um outro patamar de vida. Tivemos uma campanha que ajudou a arrecadar fundos para mochilas, porque eles carregam lá toda a vida, e antes disso, há 2 anos, casulos, e hoje, esse ano, vamos arrecadar o máximo possível para que esse projeto continue. Então, dessa vez, a doação é para a continuidade desse projeto maravilhoso chamado Juntos, que trabalha com o espírito e a mente e não apenas com as necessidades básicas dessas pessoas. Sigam as informações da CIP e dessa campanha e cada centavo pode fazer uma grande diferença. E agora sim, acho que o Renato já está conosco. Renato, se puder levantar um pouquinho mais a câmera, vamos poder te ver. E abrir o microfone. Boa noite, Rubem. Boa noite, pessoas. Aí. Perfeito. Obrigado. Tá bom, já? Por favor, Renato, te escutamos. Sim. Posso Por favor. falar? Sim, sim. Bom, boa noite a todos. Prazer participar desse Lerner, que me faz lembrar meus tempos de movimento juvenil, quando a atividade era realizada pelo Rabino Schlesinger. Nós varávamos a noite na casa da juventude, estudando e discutindo. A questão da diversidade tem muitos aspectos. Eu desculpas a vocês por falar devagar, porque eu estou com dengue. Então, eu escolhi lhes falar do respeito por ela, que eu prefiro chamar pelo bom e velho nome de tolerância. Essa é uma das grandes conquistas da civilização ocidental, mas em nossos dias nós a vemos posta em xeque por práticas e atitudes que demonstram como é precária a sua aceitação por parte de muitos e amplos segmentos da humanidade. A ideia de tolerância tem data e lugar de nascimento. O período posterior aos conflitos religiosos que ensanguentaram a Europa entre a Reforma e o fim da Guerra dos 30 Anos, no século XVI. Esse quase século e meio de morticínios comprovou que nenhuma das facções em luta conseguira e não conseguiria se impor às demais, sendo, portanto, necessário que elas convivessem umas com as outras. Percebida essa necessidade, coube aos filósofos burilar essa nova ideia e defendê-la contra os que a consideravam como ímpia, tolerar o diferente, absurdo. Né?
Embora seja muito interessante o estudo de como o conceito de tolerância foi se difundindo por outras esferas da vida pública, especialmente a política, até culminar na noção de direitos universais, hoje nos limitaremos às dimensões psicológicas envolvidas na aceitação da ideia de respeito à diversidade e também aos obstáculos igualmente psicológicos que se antepõem a esse processo. Podemos partir de uma constatação. A tolerância ou respeito à diversidade não é uma atitude espontânea. Pelo contrário, na nossa cultura, ao menos, se apresenta como algo cujo estabelecimento encontrou inúmeras dificuldades e cuja preservação, como eu disse há pouco, está sujeita a constantes riscos. Se do ponto de vista ético, a tolerância é um valor, se do ponto de vista político ela precisa materializar em leis que coíbam e punam comportamentos contrários àqueles que ela prescreve, do ponto de vista psicológico se trata de um ideal, ou seja, de um elemento psíquico situado no polo oposto ao das tendências que nos incitam a buscar o prazer. A vida em sociedade exige que o ser humano renuncie à ilusão de que é possível realizar de imediato todos os seus desejos e se conforme com a proibição de determinados atos pela coletividade a que pertence, ou, se decidir praticá-los, se conforme com a possibilidade de ser descoberto e castigado. A psicanálise postula, na psique humana, duas forças básicas, ou pulsões, chamamos, a sexualidade e a agressividade, que constituem o combustível com o qual e pelo qual nós, seres humanos, somos movidos. A essas forças se opõe um conjunto de forças contrárias, que são as defesas, as quais visam a moderar o ímpeto das pulsões e a canalizá-las, tanto quanto possível, para direções socialmente aceitáveis. Cada ato, cada pensamento ou fantasia resulta de um embate entre essas pulsões e essas defesas, contendo, portanto, um pouco destas e um pouco daquelas. É importante assinalar também que o processo pelo qual uma criança se torna membro de um grupo humano, a socialização, podemos chamar, repousa sobre uma série de identificações com os modelos que essa coletividade, ou esse grupo humano, oferece. Modelos esses que estão materializados primeiro na figura dos pais e em seguida em personagens socialmente valorizados e, obviamente, variam segundo a época e a cultura que formos considerar. O investimento psíquico dos ideais de qualquer grupo pelas pessoas que o integram é indispensável ao funcionamento dele. E se vier a falhar em grande escala, a continuidade desse grupo correrá sérios riscos. É por isso que, em todas as sociedades, a educação das novas gerações ocupa um lugar de destaque. Educá-las significa também fazer com que os indivíduos que as compõem, cada nova geração, interiorizem valores, normas e preceitos, de modo a que se tornem parte do seu equipamento mental e emocional e, em certa medida, esses preceitos, normas e valores governem as ações das pessoas. Os ideais podem ser contados entre as forças das defesas, recalcantes, na medida em que, no esforço para atingi-lo, para chegar a realizar, em parte, esses ideais, nós somos levados a abrir mão de desejos e impulsos incompatíveis com eles. Contudo, para que eles possam exercer o seu poder sobre nós, sempre os ideais, é preciso que sejam investidos, isso é, que tornem eles mesmos objetos de amor ou de admiração, de modo que, ao nos curvarmos ao que eles exigem, não nos sintamos perdendo algo, e sim ganhando algo. O que seria esse algo a ganhar com a obediência ou seguimento dos ideais? Resumidamente,
Primeiro, a satisfação de nos sabermos capazes dessa renúncia, ou seja, de coincidir com o ideal, o que nos engrandece aos nossos próprios olhos. Yes, I can. Né? E também porque assim ganhamos reconhecimento e admiração de outros, em particular daqueles outros significativos, cujo amor e cuja aprovação só podem ser obtidos se aceitarmos nos comportar segundo os valores que lhes são caros. No caso da tolerância, o custo dessa troca é elevado. Precisamos renunciar a posições libidinais que outrora nos proporcionaram imenso prazer, controlar nossos impulsos agressivos e de autoafirmação a qualquer custo, passar a ver no outro não apenas um meio de satisfazer nossos impulsos e nossos desejos, mas também alguém cujos sentimentos e cuja dignidade devem ser respeitados. A formulação mais radical dessa norma é o mandamento bíblico de amar ao próximo como a si mesmo. No capítulo 5 de um texto chamado Mal-Estar na Cultura, Freud assinala o aspecto antinatural dessa prescrição. E vou fazer então uma citação desse parágrafo. O fragmento de realidade atrás disso tudo, né, que ele acaba de falar sobre o próprio e o amor ao próximo, que preferimos negar, é que o ser humano não é uma criatura terna e necessitada de amor, que quando muito se limitaria a defender-se caso atacado, mas que entre as suas disposições funcionais deve-se contar uma poderosa dose de agressividade. Por consequente, o próximo não é para ele somente um possível auxiliar e objeto sexual, mas também uma tentação para satisfazer sobre ele, próximo, a sua agressividade, explorar sua força de trabalho sem retribuição, usá-lo sexualmente sem seu consentimento, apropriar-se dos seus bens, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, martirizá-lo e matá-lo. Como disse Hobbes, homo homini lupus, o homem é o lobo bom. Fim da citação. Essas frases contundentes nos permitem compreender por que a tolerância não é, como eu disse, uma atitude espontânea entre os homens. Ela vai contra tendências profundamente enraizadas na nossa constituição psíquica. Num primeiro momento, é somente a percepção de que não vamos conseguir impor nossa vontade sempre e a todos que nos faz refrear o impulso de fazer isso, ou pelo menos tentar. Agimos, então, em nosso próprio interesse, evitando nos colocar em situações nas quais poderíamos nos dar mal. Mas a interiorização ou o investimento da tolerância requer mais do que pensar só no nosso interesse próprio. Né? Requer que reconheçamos no outro o direito de não se curvar às nossas imposições, de ter as suas próprias ideias e opiniões, seus próprios desejos, fantasias e visão do mundo. Exige, em suma, que respeitemos a diferença ou a diversidade, né? E naquilo mesmo que para nós é importante, porque aceitar diferenças às quais não imputamos nenhuma relevância, para isso não é preciso custo nenhum, obviamente. Esse aspecto me parece central. Não é em relação ao extremamente diferente, mas sim em relação ao ligeiramente diferente, ou, em outras palavras, ao diferente que também é semelhante, que se encontram as maiores dificuldades para exercer a tolerância. Não é por acaso que a fúria dos fanáticos se volta para aqueles que cultuam o mesmo Deus de modo diverso do dele. Pelos que veneram outros deuses, não há intolerância. Há desprezo ou desdém. Estão no erro, são bárbaros, ignorantes, não conhecem a verdadeira fé, porém não representam ameaça ao meu modo de ser ou de pensar. Freud determinou essa atitude narcisismo das pequenas diferenças e dá como exemplo a animosidade entre populações que habitam regiões próximas. No texto dele, alemães do norte e do sul, ingleses e escoceses, portugueses e espanhóis, e nós poderíamos acrescentar brasileiros e portugueses, brasileiros e argentinos, e por aí vai. Para ele, o nascimento das pequenas diferenças é uma forma, conveniente e relativamente inofensiva de satisfazer tendências agressivas
pela qual é reforçada a coesão entre os membros de um grupo. Eu tenho minhas dúvidas quanto a essa atitude ser inofensiva, pois não é difícil ver nela o germe do preconceito. Ao contrário do humor, que frequentemente veicula ideias agressivas contra outros grupos humanos, né? Piadas disso e daquilo, né? Porém, de modo sutil, e se não for sutil, a piada não é boa, é simplesmente uma agressão. O preconceito afirma abertamente, então, ao contrário do humor, que o diferente é pior e, portanto, não merece respeito. Em consequência, deve ser não apenas ridicularizado, mas ainda desprezado e, por vezes, perseguido. Ora, atrás do desprezo, o psicoanalista discerne os contornos do medo. Jean-Paul Sartre explorou magnificamente essa pista freudiana, mostrando nas suas reflexões sobre a questão judaica que o antissemitismo nasce da projeção sobre os judeus daquilo que o antissemita teme e odeia em si próprio. Não poderia ser mais atual esse tema, né, hoje em dia. O mesmo vale para o preconceito contra negros, frequentemente baseado em fantasias absurdas sobre o que o racista supõe ser a sensualidade, aspas, desbragada dessa população, na verdade, uma expressão do pavor que a sua sexualidade suscita a ele racista. Essa constelação emocional engendra o fanatismo. Nele, a angústia toma a forma do ódio diferente. Esse se transforma num objeto persecutório, cuja mera existência parece colocar em risco a estabilidade psíquica do fanático. Eis porque ele procurará encontrar motivos que pareçam justificar a eliminação daquilo que teme. Se o uso da violência para alcançar o seu objetivo tiver boas chances de ficar impune, o fanático não hesitará em empregá-la, violência. E ao ver a vítima humilhada, ensanguentada ou morta, experimentará os sentimentos descritos no vocabulário dos enciclopedistas franceses como, aspas, uma espécie de alegria e consolação. Eu estou me referindo aqui, mas eu não vou desenvolver isso, né, ao verbete fanatismo da enciclopédia, né, e ao comentário que o Voltaire faz desse verbete, né, mas acho que quando se fala do prazer em ver a vítima humilhada, ensanguentada ou morta, experimentará os sentimentos descritos como uma espécie de alegria e consolação, nós não precisamos nos referir abertamente. Isso representa nos dias de hoje, né? Em nossa linguagem atual, diríamos que esses sentimentos de alegria e consolação provêm do triunfo sobre o suposto perseguidor e também do engrandecimento da sua autoimagem por ser capaz de vencer uma criatura tão perigosa e corresponde à sensação de euforia que nós chamamos elação narcísica. Então, já indo para a minha conclusão, a disposição emocional que torna possíveis essas nefastas consequências é precisamente a intolerância. E seus alvos podem ser os mais variados. As sexualidades minoritárias, chamadas de desviantes, doentias, depravadas, as convicções políticas opostas à do fanático, perniciosas, destruidoras da coesão social e assim por diante. Embora nascido no ambiente religioso, o fanatismo se expressou por outras áreas e hoje o vemos atuante em muitos setores da dita civilização. A facilidade para obter armas que caracteriza o mundo contemporâneo oferece à intolerância amplas possibilidades de se exercer pela violência, como comprovam os atentados terroristas de que a imprensa dá notícia todos os dias. De modo mais discreto, porém muito mais eficaz, ela envenena as relações entre maiorias e minorias, e fato relativamente novo, não só do lado das maiorias. A intolerância de segmentos minoritários, que se julgam detentores do monopólio da moral e dos bons costumes, as faz difamar e combater os que pensam de modo diferente. Também não é necessário me referir à enorme quantidade de vídeos e etc., que comprovam isso nos dias de hoje. Os exemplos vêm de todo lado. Em Israel, os ultra-ortodoxos tentam impor à maioria laica a observância de normas religiosas que eles não desejam. Nos Estados Unidos,
A direita pseudo-puritana quer revogar, e já conseguiu em certa medida, as leis que permitem a interrupção da gravidez e obrigar as escolas a ensinar, ao lado da teoria da evolução, alguma versão aggiornata do criacionismo bíblico. Nacionalistas europeus expulsam imigrantes a quem atribuem as dificuldades econômicas pelas quais passam os países. A patrulha ideológica, o zelo pelo politicamente correto, a desqualificação dos adversários como inimigos de classe e o cancelamento deles, e das suas ideias como indignas de exame de discussão. A lista vai longe e sempre na mesma direção. O outro deve ser neutralizado, quando não banido ou aniquilado. Muito se poderia ainda dizer sobre o respeito pela diversidade, mas eu penso que essas reflexões podem contribuir para iniciar depois um bom debate. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, Renato. O som estava um pouco difícil, mas os conceitos são complexos, mas foi suficiente para entender como conseguiu fazer magistralmente uma ponte que vem das teorias psicanalíticas, passando pela filosofia de Hobbes, que dizia que o humano é o lobo do outro humano, e então a tolerância, a diversidade, a tal da diversidade que todos falamos, que parece ser o mais bonito e quase o mais normal, não é. Essencialmente não é. As pessoas temos uma natureza hostil e nos sentimos, como explicam algumas teorias psicológicas, psicanalíticas, a pessoa nasce achando que é o único no mundo e todos os que estão à volta são uma concorrência, são uma ameaça. E tem que ir aprendendo a sair daí. E daí foi rapidamente, com poucas palavras, trazendo praticamente tudo o que é relevante para nosso debate, para nosso tikkun, para nosso estudo dessa noite, que é como isso depois repercute nas ideias em geral, digamos, começando pelos diferentes, continuando pelos povos, mais especificamente no antissemitismo, e mais especificamente dentro da própria sociedade judaica e israelense, porque chegou a tratar também as questões da direita e da esquerda israelenses. Então, de algum modo, o panorama está tudo colocado aí. Apesar das dificuldades, espero que tenham tido a oportunidade de captar como foi costurando todos os assuntos que precisamos para esse momento. Muitíssimo obrigado, Renato. Fique conosco, porque daqui a pouco vamos, depois de assistir o filme e poder discutir com os jovens que aqui vão se unir ao nosso debate, com certeza vamos precisar também de seu olhar. Vamos convidar então, por favor, o Gabriel Richards, para que se una aqui a nós, historiador e professor da Escola Eliezer Max no Rio, também um grande colaborador nessa parceria que temos entre a CIP e a escola através da Academia Judaica. Ele é dos professores que mais participa e mais desafia todo mundo. E é um prazer, Gabriel, ter você aqui. Nos conte um pouquinho sucintamente, porque precisamos ver logo o curto e em seguida falar também com os outros dois colegas, com o João e a Annalise. Mas nos conte um pouquinho do principal que iniciou essa ideia. Conto sim. Primeiramente, boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui em São Paulo, na CIP. É a primeira vez que piso nessa comunidade e me sinto muito honrado, emocionado. Confesso que um pouquinho nervoso de estar aqui na frente, porque realmente para mim é algo assim muito importante na minha trajetória enquanto educador, da comunidade judaica, que trabalha com história judaica, literatura judaica, estar aqui tratando sobre o judaísmo, num tikkun de Shavuot, é realmente para mim muito importante e fico muito feliz de estar aqui. Agora, indo ao ponto.
O que a gente vai assistir não é nada ultra profissional. A ideia não é ser uma coisa assim absurda de cinema, não é isso. A ideia é de usar a simplicidade como recurso para a excelência, né? Então, a excelência do debate, que é da pluralidade, né? Que o nosso colega já nos brindou, né, inicialmente. Então, isso que vocês vão assistir foi de uma ideia minha há mais de 10 anos atrás, eu jovem, Nossa Mera Sair, Rio de Janeiro, né, pensando, bem, a comunidade judaica ela é plural. Eu vivo isso. Há uma pluralidade aqui, que é uma pluralidade de ideias, é uma pluralidade de pessoas que se vestem diferentes, pessoas que pensam diferentes, pessoas que são de tonalidades de pele diferentes. E por que a gente não debate isso? Então eu ficava pensando, será que escrever é suficiente? Será que... O que seria suficiente para poder abordar esse assunto? Então eu pensei, ficava matutando lá atrás, de fazer um material audiovisual que abordasse isso. Porque além das pessoas ouvirem, ter a oportunidade de ouvir essas pessoas, poderem ver também quem são essas pessoas que estão na comunidade judaica, são pessoas judias, estão nos movimentos juvenis, frequentam sinagogas, trabalham na comunidade judaica. Então, queria trazer essas pessoas, né, para mais perto. Então, a ideia foi de produzir um curta-metragem para que, enfim, a comunidade judaica carioca inicialmente, mas depois, pensando no âmbito mais macro, a comunidade judaica brasileira possa pensar sobre a sua diversidade, entender que ela está dentro da comunidade, que ela é presente e que acho que a diversidade é um tema dentro da nossa comunidade que pode ser o antídoto, né, de uma das facetas do antissemitismo, né, porque muitas vezes o argumento antissemita, né, ele tenta fazer algo mono, como se fosse único, né? Uníssono, não há diversidade, é algo ali... falar em geral, os judeus Exato. isto, os judeus todos os judeus são brancos, todos os judeus são ricos, todos os judeus... Né? Essa etiquetagem, né, é uma das facetas, né, do antissemitismo. E esse curta-metragem, documentário, é uma resposta a essa faceta do antissemitismo, né, que tenta colocar uma etiqueta, uma faixa, dizendo que todo judeu é uma coisa só, e não é. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver um pouquinho disso. Ótimo. Então, basicamente, são dois grandes objetivos, né? Que os próprios judeus possamos olhar para a nossa própria diversidade e trabalhar ela, e ao mesmo esse, depois do 7 de outubro, é o grande assunto. Em Israel estamos falando disso, na comunidade de São Paulo estamos falando disso. Eu convidei vários ultra-ortodoxos a que venham hoje, foi muito complicado. Mas todos entendemos o desafio. E, por outro lado, que os não-judeus possam ver a diversidade e, talvez, com isso, o argumento antissemita de todos os judeus isso, todos os judeus aquilo, pelo menos se dificulte. Ok, então vamos ver esse curta, por favor. Esse se chama Na Nossa Pele, é uma parceria do IBI, o CCMA e Meretz Brasil, que colaboraram entre si e agora estão colaborando conosco. Muito obrigado por isso. E você? O que te vem à cabeça quando se fala judeu? O que você imagina? Você imagina seus gostos, suas roupas, o que você enxerga? Suas características, seu corte de cabelo, de que música ele gosta, qual o seu hobby, para que time torce, quais são suas manias, seus hábitos, o que não pode faltar em seu café da manhã ou em sua casa. Como se comporta? Quais são seus medos, suas origens, suas histórias? Qual é a sua cor favorita? Qual é a sua cor?
eu acho que eu me entendo judia antes do que eu me entendo negra, assim, cronologicamente falando. Porque é isso, eu acho que eu já nasci sabendo que eu era judia, estudando numa escola judaica, fazendo parte de um movimento judaico, indo nas festas, rezando, tendo todo esse contato. E não sei, acho que eu comecei a me entender como uma pessoa preta muito mais tarde. Então, a partir daí, eu comecei a entender por que zoavam meu cabelo, por que zoavam minha aparência, por que me comparavam a pessoas mais marginalizadas, enquanto pessoas que faziam as mesmas coisas que eu dentro da comunidade não eram julgadas igual. Teve uma história que era um grupo de... eu não lembro exatamente o que era, mas eu acho que era tipo ex-presos que faziam reggae. Era um grupo de reggae. E eles foram dar uma palestra no meu colégio. E eles chegaram, a primeira coisa que eles falaram foi: nossa, todo mundo é branco, né? E aí alguém, o coordenador, sei lá, comentou: né? É um colégio de judeu. Tipo, e é sempre essa imagem que você pensa, no judeu europeu, branco de olho azul e tal. E aí ele fez uma brincadeira, que na época eu realmente não vi nenhum problema, que, tipo, quando eles deram a palestra, você podia fazer perguntas. E eu fiz uma pergunta. Ele levantou a mão e ele falou: essa é a Vitória, a aluna mais escura do colégio. Mas também tem a ver com isso, sentir na pele, né, o que é ser uma pessoa preta, ou sentir na pele o que é ser uma pessoa parda, ou sentir na pele o que é ser uma pessoa branca. Tem a ver com isso, e da vivência também, né, vivenciar, estar nessa pele. Mas você mesmo, judia, você nem tem cara de judia. Então acho que a partir daí algo se tornou polêmico em fazer parte de diferentes culturas dentro de uma comunidade judaica muito branca. Então acho que desde pequena eu entendia que eu não era igual às outras pessoas da comunidade judaica, só que eu também entendia que eu não era igual à parte da minha família materna. Mesmo também sendo negra desde sempre, mas acho que entender que isso também fazia parte de uma identidade, que isso também fazia parte de mim, foi um processo muito diferente. Recentemente, uma série de vídeos israelenses chamou a atenção ao viralizar no TikTok, entre o público brasileiro. Mas o que chama a mesma atenção é isso aí, ó. É a primeira reação do brasileiro médio, não judeu, ao perceber que um judeu nem sempre se parece com aquele que habitava seu imaginário. Enfim, chegou tarde, eu acho que eu comecei a me entender como uma mulher negra ali por volta dos 15 anos. Mas hoje, assim, eu acho que o contato que eu tenho com a negritude hoje é antes do que eu tenho com o judaísmo como experiência. E agora não cronologicamente falando, né? Existem judeus que não habitam imaginários. O que você não imagina quando se fala judeu.
Uma vez eu estava na escola, assim, né? Eu sempre estudei em escola judaica e eu era a única pessoa preta da escola, tipo, acho que não era nem da minha turma, era praticamente da escola inteira. E aí entrou um menino novo na minha turma e ele chegou pra mim e falou assim, mas você é dessa cor mesmo ou é muito sol? Porque eu nunca vi um judeu dessa cor. E eu falei, eu também não, tipo, eu fiquei um pouco sem saber o que responder, porque eu também nunca tinha visto um judeu da minha cor. Mas no colégio era o lugar que não importava como eu agisse, eu era diferente de todo mundo e era muito claro. Eu era uma das pessoas mais escuras do meu colégio e isso eram fatos que eram falados. Então mesmo que era estranho, porque essa coisa, tipo, você é diferente, mas você não é diferente o suficiente para pertencer a um grupo. E ter estudado numa escola de elite, né, enfim, ter esse círculo de pessoas, acho que, e ser alguém, né, de classe média, assim, eu acredito que eu nunca, não me sentia nesse lugar, né, não sentia que eu ocupava esse espaço. Mas, simultaneamente, as pessoas continuavam, né, me colocando nesse lugar, nessa dúvida, de me fazer o tempo todo estar na universidade, me comparando com outras pessoas, né, e olhando, olha, essa pessoa se identifica como branca, mas tem a pele quase no mesmo tom que o meu, ou ela se identifica como parda, mas também tem a pele no mesmo tom. Mas a gente fez, uma das primeiras vezes que eu conheci a atividade da Corrida do Privilégio. E aí tava eu e a Rebeca, e o Gabriel aqui, e as únicas pessoas que começaram a ficar mais para trás fomos nós três. Até o momento que a menina perguntou por que essas pessoas estavam mais para trás. E aí foi a primeira vez que alguém me olhou e falou que eu fazia parte, né, de alguma forma, de uma identidade não branca. E aí eu olhei e falei, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E você? Já pensou sobre isso? Alves da Silva. Meu nome em hebraico é Moshe Wolf. E agora o meu rabino me autorizou a auto-chamar de Moshe Hitro Wolf. Tá? E eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado na Baixada Fluminense, nasci no Meia, depois fui criado em Caxias, de Roberto Silveira, São João de Meriti e Pavuna. E muito orgulho. Eu sou o que eu sou hoje porque eu fui criado na Baixada Fluminense. E ali eu conheci muita gente. Tem muita gente, sabe que tem muitos judeus na Baixada Fluminense? Só que eles não têm a sinagoga para ir. Onde está esse judeu? Aquele que você não imagina. Como deve ser existir, viver em sua pele? Então, acho que é um pouco desse espaço, né? Você nunca está 100% contemplado em nenhum desses lugares. Então, às vezes eu queria falar alguma coisa que tinha a ver com a negritude num espaço judaico e não achava um lugar para isso, não achava uma pessoa para ter essa troca. Ou queria falar de alguma questão de judaísmo dentro de espaços de negritude e também não existia. Então, de novo, acho que é isso. Acho esse lugar um pouco de não pertencimento. Você imagina seus gostos, suas roupas, suas características, seu corte de cabelo? De que músicas ele gosta? Qual o seu hobby? Para que time torce? Quais são seus medos, suas origens, suas histórias? E aí a Rebeca me olhou e falou, amiga, mas isso é muito claro. E acho que foi a partir daí, é muito interessante que foi aqui dentro do Shomer que eu comecei a me questionar sobre as minhas identidades e como ela era composta aqui, né? Então, estar nessa sala, lembrando disso e falando disso, é uma coisa importante. A ideia era, no vivencial, né, fazer os Shani Rimot sentirem que era estar, o que era, né, na época, antigamente. E aí eles fizeram uma divisão entre Shani Rimot, né, brancos e Shani Rimot não brancos. E deram mais privilégios, né, dentro da escola para os brancos do que para os não brancos. E eu lembro que essa foi a primeira vez assim que eu fui colocada nesse lugar, né, e do não privilégio, né,
do não branco. É isso, acho que nem tem a ver com a palavra negritude, né? Mas tem a ver com o ser não branco, né? E aí, quando eu vou lembrando das questões na minha vida em que características pequenas, como claramente o meu cabelo, né? Eu era zoada a minha vida toda. E como só você ter algumas características não brancas já faz de você diferente e inferior a essas pessoas. Eu vim por causa de Hashem, eu não vim porque eu queria ser aceito, eu não vim porque eu queria ser aprovado. Eu vim por causa de Hashem. Então, como eu queria vir por Hashem, eu vim para o conhecimento, então vir aqui e ser barrado, essas coisas, não me impediram, porque eu me sentia parte de qualquer jeito, por causa da minha conexão com o Torá. Como quando a gente para observar a comunidade judaica, onde a gente encontra esses corpos não brancos, é sempre num encontro entre duas culturas. E como isso, de alguma forma, também a gente está apagando as pessoas negras judias, né? A gente tem muitas pessoas que não precisam desse mix de culturas para serem judeus e negros. Então, acho que é uma informação muito importante, porque a gente sempre acha que o lado, né, da negritude no judaísmo vem de realmente encontro de culturas. E muitas vezes não. Então, às vezes pode ser diferente. ואנחנו כאן, אני כאן, בממשלת ישראל, שותפה שלכם. Ser uma mulher preta, judia, é um corpo atravessado por muitas identidades, né? Por muitas questões ao mesmo tempo. Só dentro da comunidade você entender isso. O que rola muito é o medo. O medo do não reconhecido. He said it's God's plan, but I'm God's man. Yeah, I used to run with BGD. Yeah, I dropped the B and put a O after the G. Yeah, 6 points still big up King. Nissim Black, rapper judeu-americano, por exemplo, curte hip hop e compartilha como é viver em sua pele através de sua música. Moshe Wolf Jethro da Silva gosta de música clássica e foi o primeiro professor brasileiro na Berklee College of Music. Elirad e Eliad gostam de gravar suas rezas e compartilhar no TikTok. Pnina Tamano-Chata gosta de política e foi a primeira judia etíope a ocupar uma cadeira na Knesset. Rebeca gosta de samba, Juliana é professora, Vitória anda de patins e Gabi estuda psicologia. Eu, Gabriel, gosto de pensar sobre isso. Nossos gostos são múltiplos, nossas narrativas, nossas histórias. Histórias que também merecem povoar imaginários. Muitas questões internas que foram surgindo ao longo desses anos de não ter uma identificação, de não ter uma representação de alguém que era como eu. Então, eu acho que ver que existiam outros judeus negros e ter esse contato e ter esses espaços para falar sobre isso teria também facilitado um pouco o processo, tanto de me entender como uma pessoa negra, quanto de me entender como uma pessoa judia, muito mais de me entender como uma pessoa judia e negra. Tipo, no Shomer, né, com certeza é o lugar onde, tipo, eu mais me senti aberta para questionar todas as coisas que eu podia sobre o meu judaísmo e sobre, tipo, a minha vida e sobre quem eu sou e tal. Como eu já falei várias vezes, eu tive uma criação muito tradicional. Então, tipo, eu acho que se não tivesse tido Shomer, eu nem pensaria nisso, sabe? Tipo, eu não tenho a cara de judeu, mas eu sou judia. Então, fica estranho falar sobre isso em outros lugares também. E é estranho. Então, acho que esse provavelmente foi o primeiro espaço, assim, mesmo, que rolou. Ainda não entendo onde eu me encaixo, né? E por isso que quando eu recebi o convite, eu quis muito estar nesse espaço também. Então, acho que esse espaço é muito importante para reduzir um pouco esses obstáculos, né, que tem nesse caminho. Para poder encontrar essas pessoas e para também colocar, né, isso em questão. E agora?
O que te vem à cabeça quando se fala judeu? Obrigado por essa iniciativa, por esse curto e por os temas que aparecem lá. Se aproximem, por favor. Cientista social, Annalise Frois e João Torquato, militante do movimento negro, também ativo no IBI e demais. Venham, por favor, aqui. Então, agora já todos aqui, vocês três e Renato na sua casa, com o dengue, mas com todos nós também, e toda a plateia lá. Eu talvez formule uma primeira pergunta para vocês, Annalise e João, e a partir daí talvez começamos a última parte deste encontro. O filme nos mostrou bastante bem esse desafio de sair da caixinha de pensar que judeu significa, na maioria, homem, porque eram todas mulheres, branco e de uma classe sociocultural determinada, né? Que fala, geralmente, com uma linguagem, com um tom e demais. Mas talvez os desafios são bem maiores. Se nós olharmos para trás, também esse protótipo, o estereótipo de judeu, é algo que mudou. Como eram os judeus 2000 anos atrás, como era Moisés. Como também acontece no cristianismo, que parece que Jesus era europeu, em toda a iconografia. Os judeus, os desafios, imagino, são muito maiores. Tem judeu marroquino, tem a minha colega e amiga, a rabina da Central Synagogue em Nova York, meio coreana. Quais são nossos desafios? E como nos enfrentamos nós mesmos a eles? Desafios de diversidade interna e desafios de diversidade externa. Quais são? Como estamos nessa jornada? E que poderíamos aprender? O que deveríamos desenvolver? Obrigada, João. Não, está ligado, sim. Boa noite a todas as pessoas presentes. É um prazer ter podido aceitar esse convite depois de alguns adiamentos. Quero agradecer ao Meretz Brasil, que fez o primeiro contato comigo ainda no começo do ano, a Márcia Belelli, que foi quem me convidou oficialmente. E antes de responder e de entrar na temática, eu acho que é importante situar de que lugar eu estou falando, porque há muitas pessoas falando sobre muitas coisas por aí, e a gente sabe disso cada vez mais. E eu acho que é importante situar que eu, como vocês podem ver, sou uma mulher não branca, ainda que não negra, de pele retinta. Eu tenho 50 anos e eu faço pós-doutorado no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo, com supervisão da professora doutora Andréa Kogan, onde eu coordeno, no âmbito do meu pós-doutorado, mas dentro do laboratório, um grupo de pesquisas que se chama Diálogos da Diáspora, Racismo e Antissemitismo. No Instituto Brasil-Israel, eu coordeno um grupo de pesquisa que chama Novas Formas de Antissemitismo. Eu já tinha assistido o documentário, e então eu estou dentro dos temas que eu pesquiso nos meus quase 20 anos na área de estudos judaicos. Eu não sou judia, e é importante que se demarque isso. Sou honorária, como brinco meus amigos e amigas, mas não sou. Mas tenho bastante circulação na comunidade, nas comunidades e toda a sua diversidade.
E me parece que a grande questão aqui, não só do teu documentário, mas as discussões que eu tenho feito nesses anos todos, passam pela construção de estereótipos. Quando você pergunta, né, você joga para a gente essa questão do imaginário, e eu acho que vale o mesmo para as pessoas negras. Quando eu penso numa pessoa negra, no que é que eu estou pensando? Numa pessoa marginalizada, numa pessoa muito mais facilmente confundida com um bandido, numa pessoa que vai ser parada pela polícia na rua, numa pessoa que é sempre suspeita. O que me parece que a gente tem vivenciado, e porque Rubem falou sobre isso, né, dizendo que esse imaginário, essa resposta ao que é um judeu, quando a gente pergunta o que é um judeu, o que vem à sua cabeça, mudou em 2000 anos? Mudou, sem dúvida alguma. Mas, nesse momento, pós-7 de outubro, eu acho que nós temos assistido, de modo muito perigoso e arriscado, o recrudescimento de alguns estereótipos. Porque os estereótipos que estão sendo colados nos judeus hoje não diferem dos protocolos dos sábios de Sião. Tem sempre conspiracionismo, tem sempre dinheiro, tem sempre poder, controle da mídia. E uma questão que eu tenho discutido sempre com os meus alunos passa muito por isso, a criação do estereótipo. O que eu colo nas pessoas? O que eu grudo nas pessoas negras? O que eu grudo nos judeus? Os negros são uma ameaça social porque os negros estão na outra ponta. Os negros não têm dinheiro. Os negros não têm poder. E pessoas pretas que chegam a algum lugar, e nós três aqui sabemos muito bem disso, não são esperados nesse lugar. Eu não tive um único professor preto em toda a minha trajetória. O primeiro foi um cabo-verdense na minha faculdade. Eu fiz primeiro faculdade de Direito, depois eu fiz Ciências Sociais, eu só tive um professor preto. Eu era a única negra da minha escola, católica. Em todo o meu ensino fundamental, em todo o meu ensino médio, eu não tive colegas negros. E eu nem sou tão negra assim, como já me disseram, você nem é tão negra assim. E aí, nesse campo das ameaças, o judeu é visto como essa ameaça porque ou o judeu está assimilado o suficiente para eu não saber quem ele é, então eu não sei se eu estou diante de um judeu ou não. E é muito curioso que as meninas, acho que uma delas faz referência várias vezes, né? Eu não tenho cara de judia. Mas que cara tem um judeu? E eu acho que é exatamente isso. Assim como as pessoas negras também têm diferentes expressões fenotípicas da sua origem negra, dependendo de que lugar viemos, porque nós não sabemos, afinal de contas, de onde vieram, né? Porque nos trouxeram. Então, nós não temos como saber de onde saíram nossos antepassados. Mas mesmo pessoas de uma branquitude fenotípica judaica têm diferentes traços, têm diferentes formas de expressão. Há religiosos e não religiosos, há negros. Então, eu acho que esse tipo de discussão, mais fundamental do que nunca, especialmente nesse momento. E especialmente nesse momento porque nós temos visto no Brasil, de novo, a retomada de uma Olimpíada de sofrimento, a retomada de discursos muito equivocados, inclusive por parte de movimentos negros, sobre o sofrimento dos judeus importa mais do que o nosso porque eles são brancos. E judeus sequer eram brancos na Europa, né? Judeus foram lidos no campo da branquitude quando na diáspora. Porque na Europa, judeu não é branco. Mas a leitura que se tem da Shoah, por exemplo, é de que foi uma questão contra brancos. E, por isso, então, o mundo sente tanta pena, o mundo se preocupa tanto. E com os negros, não, porque é uma história menor. Não é sobre a Olimpíada de sofrimento. Mas já falei demais. Vai lá, João, com você. Primeiramente, boa noite a todas e todos. Sou João Torquato. Muita gente deve me conhecer aqui do Instituto Brasil-Israel. Sou formado em artes e pesquiso, minha área de pesquisa mesmo, assim, meu foco não tem nada a ver com negritude, não tem nada a ver com judaísmo, é Iugoslávia, os conflitos de desintegração da Iugoslávia, mas eu sou uma pessoa que estou com 25 anos, desde os meus 13 anos de idade, que, enfim, desenvolvi uma consciência política e passei a participar de organizações do movimento negro. E é uma luta aí que eu levo até hoje e vou continuar levando até o final da minha vida. Assim. Primeiro, parabenizar o documentário, que é fantástico. Acho que traz uma provocação muito necessária, acho que tanto interna para a comunidade judaica quanto externa. Mas, entrando um pouco no que o Rabino falou e dialogando com a fala da Annelise, eu acho que o negro, aqui no Brasil, né, onde a gente passou por um processo de escravidão brutal de mais de 300 anos, que em 13 de maio de 1888
não teve nenhuma política pública de inserção do negro na sociedade, muito pelo contrário. Você tinha alguns mecanismos que impediam os negros de acessar indústrias, de ocupar postos de trabalho, que, em sequência, foram ocupados por brancos europeus, vindos da Itália, da Alemanha, e esse negro não foi inserido na sociedade, foi marginalizando, tal, e chega nos dias de hoje, né, onde a gente fala muito sobre o racismo estrutural, que esse racismo que ele atua em todas as estruturas da sociedade, né, no mercado de trabalho, na educação, nas relações pessoais, né, esse racismo está presente. E eu acho que uma das questões que o racismo coloca é ver o negro como um ser único. Assim como o professor Michel German fala do judeu imaginário, que as pessoas enxergam o judeu como branco, homem, heterossexual e tal, as pessoas também têm um imaginário do negro. Vou contar uma situação que eu vivi hoje de manhã. Eu fui jogar bola num lugar que eu nunca tinha jogado, e aí eu não conhecia ninguém, só conhecia uma pessoa. Aí eu cheguei lá, o cara falou bem assim, você vem para o meu time, que esse aqui deve ser bom. Modéstia à parte, sou bom em futebol mesmo. Tá? Mas, assim, tem um estereótipo de que o negro... mas eu também sou bom. E olha como me vejo. Os jovens sabem que estiveram comigo na colônia. Poderia ser um perna de pau, mas tem estereótipo... O cara não me conhecia, mas o João é negro, ele está vindo aqui e tal, então ele é bom em esportes. Isso é de uma desumanização tão grande, e aí trazendo um pouco da minha experiência pessoal, porque eu fujo de todos desses estereótipos. Gosto de samba, mas eu prefiro muito mais uma Save da Linka da Bósnia. Gosto de pop croata. Meu esporte favorito não é futebol. E as pessoas tentam me colocar nessa caixinha e desumanizar porque existe um negro imaginário e que, se você sair daquilo ali, as pessoas já têm outras perspectivas, né? E aí eu acho que quando entra nesse campo da desconstrução e da reflexão sobre a diversidade do povo judeu, dá um plus ainda mais. E eu acho que depois do 7 de outubro, foi uma situação assim que ficou ainda mais complicada, porque, e aí dentro do movimento negro, que é um espaço que eu estou inserido, e com pessoas e setores, né, do campo progressista que eu circulo, tem isso dessa guerra de sofrimento, né, de uma perspectiva completamente equivocada sobre o que são as tragédias humanas, né, o que são as mortes em massas, os processos de genocídios, né, de não ter um olhar histórico sobre o que aconteceu e como se deu cada processo. E eu entendo assim, setores do movimento negro que olha com certo ar de rivalidade, de vingança, e de que tem essa leitura do judeu como branco. Só que depois do 7 de outubro, eu acho que passou a ter uma narrativa, tanto do israelense quanto do judeu diaspórico, de reforçar essa perspectiva do judeu branco, o judeu de direita, ultranacionalista e colonizador. E aí, para mim, uma das principais problemáticas que, quando você vai mostrar a diversidade, seja na sociedade israelense, ou seja, do judeu negro, que aparece num documentário, ou que está nos demais espaços, é o seguinte: não, mas você está sendo usado pelo judeu branco que te colocou nesse lugar. Isso, para mim, é uma das formas mais brutais de racismo, porque é tirar a subjetividade do sujeito. Ou seja, o João não pode ser sionista, que defende a ação de Israel, assim, mesmo que crítica, ele não pode ter tido essa posição porque ele estudou, se qualificou e chegou a determinado momento. O João, ele é sionista, ele é judeu porque tem um branco atrás que está manipulando ele. E essa perspectiva eu tenho um sentido que se intensificou depois do 7 de outubro, e aí você vê nos TikToks, nos vídeos, nos depoimentos, nas perspectivas que a gente traz nas redes sociais, a intensificação desses comentários e desse tipo de discurso, e é muito complexo e é muito destrutivo, né? Porque o negro, ele não é capaz de pensar, ele só é capaz de pensar se tiver um branco por trás. E eu acho que é isso, eu acho que são desafios externos que a gente tem. Eu acho que esse documentário aqui ele é fundamental
para a gente mostrar a pluralidade na comunidade judaica e abrir para outras pluralidades, não só de raça e de cor, mas de sexo, de gênero, de posição política. Nem todo judeu é de esquerda e nem todo judeu é de direita. Nem todo judeu concorda com as ações do exército de Israel em Gaza e nem todo judeu é contra. Eu acho que elevar essa pluralidade, ou palavra difícil, de mostrar que não é um bloco monolítico, e também olhar para dentro. Porque tem questões complexas também dentro da nossa comunidade. Como que um segurança trata um negro na portaria, porque a gente sabe que as questões de segurança na comunidade latino-americana já é complicada. E que os negros no Brasil passam por um processo de violência policial, de perseguição. Como que a gente vai aceitar quando tiver um homem ou uma mulher branca, tiver um parceiro ou uma parceira negra, que esteja entrando na comunidade judaica, de não fazer comentários agressivos, de perguntar, você é judeu, você não é judeu? Das caras, dos fenótipos, que são múltiplos. Então, eu acho que esse documentário, eu acho que o 7 de outubro, eu acho que juntando tudo isso, eu acho que me trouxe essas reflexões e esses desafios que eu vejo que a gente tem, tanto interno quanto externo. Muitíssimo obrigado, João, e Annalise também, maravilhoso. Trouxeram tanto Renato, quanto Gabriel, quanto João, quanto Annalise, trouxeram logo de cara, logo no começo, muito, ou talvez tudo que vamos precisar desenvolver ao longo dessa noite e talvez ao longo de toda essa jornada que tragicamente começou no 7 de outubro. Nós temos ainda um pouco de tempo para escutar perguntas, eventualmente, do público. Se tiverem, podem levantar a mão e vamos tentar trazê-las para aqui. Eu, enquanto vão pensando se tem ou não, e vamos nos organizando com o microfone, vou deixar aqui uma pergunta inicial para que possamos responder entre todos nós. Lembrando que nosso tempo é curto, os temas são vários, mas podemos discutir um pouquinho mais. Essa polarização, essa falta de aceitação da diversidade, tanto fora da comunidade quanto dentro da comunidade. Onde se origina? Por que acontece? Como é que nós podemos lidar com ela? Será que mostrando a diversidade judaica, que é um pouco a tese da ideia do filme, isso pode ajudar a gerar uma aceitação maior da diversidade no mundo, na sociedade? Mas os judeus estamos prontos para isso? Os próprios judeus, aceitamos a direita e a esquerda dentro dos judeus? Aceitamos tons diferentes de religiosidade? De religiosidade e de pele, e de música. O Kol Nidrei pode ser cantado em forma que se parece com essa música das mesquitas, como estávamos escutando aí. Eu não sei se vocês viram, isso que parecia um TikTok, era uma música litúrgica. Os Ashkenazim acham que a música Ashkenazi é a música que cantava Moshe, o Rabi Akiva. Claro que não. Claro que não. Essas são músicas que eram músicas populares na Alemanha, não judias. Sabem, a música clássica para nós, de Rosh Hashanah, conhecem isso? Alguém pensa que isso vem do Monte Sinai? É como dizer que o Seder de Pesach que fizeram no Egito tinha que filter fish, mas é igual de absurdo, nada a ver. Eu, quando estava estudando o rabinato, veio um professor especializado na história da música litúrgica judaica e mostrou a origem dessa melodia. Zero judaísmo. Era música de bairro na Alemanha do final da Idade Média. Nada a ver com os judeus. Era quase como cantar Adonolam com música de Beatles, que seria lindo, aliás. Então,
Agora as pessoas escutam que é uma música, que um Shema Israel com música árabe. O que é isso? Eu entendo o foco no negro. E claro que esse é o assunto no Brasil. Mas me pergunto se os judeus estamos preparados para essa diversidade, se nós vivemos essa diversidade, se não é que nós mesmos somos extremamente intolerantes. Esse é marroquino, esse é iraniano, esse é um judeu. Os judeus ashkenazim discutem e riem até hoje se são poloneses, ou são russos, ou são alemães. Nem se fala se são sefaradis. E entre os sefaradis também, se são de Alepo, ou são do Líbano, ou são do Egito, ou são de Marrocos. E Etiópia nem se fala, Iêmen nem se fala. E convertido. O judeu sabe aceitar a conversão. Ele mesmo faz a conversão. Todos os judeus da Bíblia se converteram. Nós não temos uma intolerância estrutural, nós mesmos, que talvez reflete para fora também. Tem perguntas por aí? É o momento de formular agora, hein? Porque depois não vai dar. Eu também queria perguntar e não pude. Aí, aqui tem, aqui. Sim, aqui. Levanta a mão um pouco mais alta. Vão escutando as perguntas. Essa que eu perguntei também, hein? Não vai ficar sem resposta. Por favor. Muito bom o debate. Eu queria trazer um tema de hoje, né? A libertação da Noa. Porque ela também não é o tipo estereótipo que a gente está falando de judeus, e acho que é um grande exemplo do que foi feito para libertar ela. Queria um pouco que vocês comentassem a visão de vocês, né? Maravilhosa pergunta. Reforçando só, eu li nas entrelinhas da imprensa israelense que quando a Noa estava, nem sabíamos que estava viva, a mãe e o pai fizeram um pedido especialmente à China para que eles ajudem. E os chineses falaram, a Noa não é suficientemente chinesa. Sim. Vamos colher agora todas as perguntas e aí... Diante de tudo que vocês falaram, eu às vezes penso assim, existe sempre o lado desconhecido interno de cada um. Eu vejo assim, quando eu vejo uma pessoa, encontro na rua, eu sinto uma curiosidade sobre essa pessoa. E isso é uma maneira de enxergar o que tem ao meu entorno. O que faz que hoje, com as polarizações, com as simplificações do ser humano, da sociedade, da vida, faz com as pessoas perderam a curiosidade do outro. Ok. Mais perguntas? Aqui tem mais duas, Raquel. Uma, duas, e acho que com isso fechamos, se dá tempo para responder também. Boa noite. A minha pergunta é um pouco no sentido institucional. O que vocês sabem, já viram, já conhecem de políticas das instituições judaicas, religiosas, culturais, educativas, políticas, e o que ainda pode ser feito em perspectiva institucional para a gente não ficar pensando só em indivíduos, né, pessoas. O que as instituições estão fazendo sobre isso? Bom, ok. Então temos Noa, curiosidade, instituições. Marcinha. Primeiramente, gratidão, né? Primeiramente, gratidão ao IBIACIP por estarmos aqui hoje nessa mesa. Gabriel, o documentário ele foi sonhado e produzido pré-7 de outubro, né? Então, eu fico curiosa com o que você gostaria de acrescentar da sua perspectiva, enfim, em relação a todas as questões identitárias, essa intersecção, né, enquanto pessoa judia negra. E também gostaria de perguntar, né, à professora doutora Annelise, né, com quem tenho o privilégio de compartilhar muitas discussões no Labor, no pós-7 de outubro, como que vai, né, essa passabilidade judaica? Tem mais uma? Tem mais uma. Mais uma? Não? Sim? Mais uma? Ok.
Muitíssimo obrigada pelo evento. E não sei, estava pensando o que as instituições fazem para poder trabalhar essas questões é justamente estabelecer debates como esse, me parece. Mas eu estava pensando sobre a diversidade e o André, eu acho que o André, ele falou da pluralidade e da diversidade. Eu acho que tem algumas questões que a gente ainda na nossa comunidade precisamos tocar, como são as questões de gênero. Quando a gente fala de violência familiar, a gente não imagina que dentro da comunidade tem violência familiar. O pessoal da Federação Israelita fizemos um treinamento para a questão da violência familiar, mas a questão de gênero é uma questão que não se toca na nossa comunidade. Eu acho isso bastante sério e grave. Ok, vamos ficar com essas intervenções e perguntas por enquanto. Por favor, quem quer responder primeiro? Gabriel, João, Annalise? Vou aqui responder primeiro, vou tentar ser sucinto, rapidinho. Tá bem, então já vou aqui finalizando também. Primeiro eu queria dizer que Amanda e Rafael estão aqui, são os dois que estão de preto ali, por favor, levantem a mão. Foram diretores e produtores de documentário. Sem eles, nada disso teria saído. Então, minha gratidão e o reconhecimento, que é muito importante. Indo direto às colocações, às perguntas, acho que só vai dar tempo de responder uma, me desculpem, mas em relação ao que a gente pode fazer, né, para se combater o racismo ou as ideias, enfim, os estereótipos em volta das pessoas judias. Eu, enquanto moré de uma escola de duas escolas judaicas lá no Rio de Janeiro, eu trabalho com a perspectiva da pluralidade, né? Então, os meus alunos, meus talmidim pequenininhos, sabem que existem judeus etíopes, sabem que existem judeus mizrahim, sabem que existem judeus sefaradim. Falar sobre a pluralidade numa comunidade que muitas vezes nos colocam uma só etiqueta é fundamental, é muito importante. E aí é interessante porque algumas mães, né, já chegaram para mim e falaram assim: olha, os meus filhos não sempre me perguntam sobre onde tem mais judeus negros. O meu moré falou sobre os judeus negros que, enfim, a gente assistiu, a gente viu, a gente teve contato com fotografias. Quando eu fui em Israel, eu encontrei, eu pude ver, né? Porque no Brasil a gente não encontra. Então isso gera curiosidade, que para as crianças é algo assim muito importante. Elas vão conseguindo entender de uma maneira não tão violenta, né? Então acho que isso é importante. Eu acho que iniciativas como essa, eu acho que, enfim, exibir documentários, tratar sobre o assunto, falar sobre essa diversidade é muito importante. Sobre o 7 de outubro, existe um rapaz. Existem casos, né, infelizmente, de racismo que acontece em Israel. Tratar sobre isso é importante também, para a gente entender que esse mal está dentro da nossa comunidade e como a gente pode combater dentro e fora de Israel, na diáspora e em Israel, né? Solomon Teca, por exemplo, foi um jovem que foi brutalmente assassinado pela polícia israelense, né? Então, é um tema que a gente evita, mas é importante a gente falar sobre isso, né? Existe um judeu etíope que está refém pelo grupo terrorista do Hamas há muito tempo, até pré-7 de outubro. Então, até hoje não foi encontrado. Quais são as medidas e forças que Israel tem empreendido para encontrá-lo, né? Ele é uma pessoa com deficiência. Então, é um caso também a se questionar. Não estou aqui dizendo que isso é ruim ou que isso é bom. É um questionamento que a gente deve se fazer mesmo, né? Existem judeus etíopes na força de defesa israelense. Essas pessoas aparecem quando há uma propaganda do que Israel está fazendo para defender o seu povo. Então, eu acho que são perguntas que a gente deve fazer para entender como é que isso também se opera, né, dentro da nossa comunidade. Então, acho que iniciativas como essa do documentário, a educação nas escolas judaicas, a educação nas Tnuot, ajuda a gente a pluralizar, a entender que as coisas são mais diversas do que a gente imagina. Acho que é um pouco disso. Muito obrigado. Eu já pedi a cada um que, se vai responder, possa também já fazer sua última intervenção, para que possamos encerrar. Continua, João, Annalise? Renato, de repente. Sim, Annalise? João. Opa, agora foi. Acho que, para fechar aqui, eu acho que começar pela questão da polarização. Eu acho que, infelizmente, é um mal
que atravessa vários espaços das nossas vidas. A gente vê a polarização em questões acadêmicas, a gente vê a polarização nas nossas famílias, a gente vê a polarização mais forte em questões políticas, que as redes sociais, nos últimos 10 anos, aí, praticamente, intensificaram isso. E a polarização ela vai passar pela comunidade judaica e por todos os espaços, né? Eu acho que a gente tem que entender que nós, enquanto comunidade, apesar de termos ali as nossas conexões, os nossos espaços, mas nós não estamos isentos dos debates que atravessam, que se passam fora da comunidade, dos desafios e dos dilemas que acontecem fora da comunidade. Eu acho que isso vai aparecer aqui, isso vai nos afetar. Eu acho que com o debate, com a educação, com a reflexão e com a aceitação, eu vejo que a primeira coisa assim, é aceitar que existem essas questões e que existem esses problemas. Porque se o racismo é estrutural, vou pegar esse caso mais especificamente, ele está em todas as estruturas. E também está nas estruturas da comunidade judaica. Ele vai estar aqui. Assim como o machismo, que também é estrutural, está nas estruturas da sociedade, ele também vai estar dentro da comunidade judaica e das estruturas da comunidade judaica se manifestando de diversas formas. Assim como vai estar dentro de uma estrutura familiar, assim como vai estar dentro de uma estrutura acadêmica, onde uma professora, por exemplo, pode ter muito... Às vezes, tem um caso de uma amiga minha que ela tem muita bagagem teórica, muita bagagem acadêmica, mas que muitas vezes, nítido assim, que a opinião dela muitas vezes é invalidada. Então, acho que a aceitação que esse debate passa por aqui e criar iniciativas, eu acho que pelo campo da educação, eu acho que levar esse documentário, atividades como essas, nas escolas judaicas, eu acho que é fundamental para mostrar essa diversidade, não só diversidade enquanto povo judeu, mas diversidade também enquanto sociedade brasileira, para que as pessoas não se acostumem que o lugar do negro, seja judeu ou não, é em subemprego, é na violência, que o negro só pode ascender através do esporte, que o negro só pode ascender através do funk, do rap, né, que são estereótipos que tem aí. E não, o povo negro também é diverso, o povo judeu também é diverso, e eu acho que isso que a gente tem que reforçar e levar e propor. Eu acho que também puxar um pouco a responsabilidade para a gente de chegar nas federações, chegar nas confederações, chegar na agência judaica, chegar nas sinagogas, propor e estimular o debate, porque eu acho que a educação, a informação não vai superar, não vai acabar. Eu acho que é uma questão muito mais complexa, mas eu acho que a gente pode exercitar a reflexão e tentar diminuir os impactos de todos os males, né, de preconceito, de intolerância, que atravessa a nossa sociedade e a nossa comunidade. E com a informação e com a educação, quando alguém me falar, porque judeu é branco, colonizador e tal, aí o aluno lá do Renascença, quando ele entrar na universidade, ele vai falar, não, o povo judeu é diverso. Na década de 70, na década de 80, houve operações na Etiópia, assim, assado, teve uma ministra, tem artistas, tem... Então, acho que é uma forma para a gente, inclusive, combater o antissemitismo também. Bem interessante isso, João. Talvez se trata de não tentar ser melhores, aceitar que também atravessa esse desafio. A comunidade judaica também, não temos que ser os exemplos, talvez, de tudo, né? O desafio dos reféns negros se vê aí em tudo, verdade. Annalise, por favor. Eu vou reunir a pergunta de Rubem com as outras duas. Uma sobre a curiosidade, porque você falou, Rubem, você perguntou, né, o desafio sobre entender de onde vem, por quê? Por quê? Né, que a gente não se entende, que a gente se discrimina, que a gente não consegue... E aí alguém falou sobre a curiosidade, mas fazendo um pouco essa leitura de que até outro dia desses, antes da gente talvez naufragar nesse campo tão minado dessa questão da polarização que a gente tem vivido, as nossas diferenças elas estão dadas desde que o ser humano existe, porque nós somos humanos, como o João acaba de dizer. A comunidade judaica, as comunidades judaicas não estão imunes, não são uma ilha solta num lugar onde nada está atravessando essa existência. Nós somos seres humanos. É natural que eu primeiro busque me identificar com aquele que se parece comigo,
com quem eu tenho alguma coisa em comum. Essa é a grande discussão da identidade, da identificação, é exatamente essa. E não necessariamente eu vou ter identificação com quem eu me identifico, no sentido de, não, a minha identidade é igual à sua, então eu vou me identificar com você. Não necessariamente. E aí a gente tem, inclusive, essas disputas internas. Em relação à refém libertada, é exatamente isso que você falou, né? Até onde? É judia quanto? É israelense como assim? Será que tanto assim quanto o outro? E exatamente. E aí, quando o governo da China olha e fala, não, mas a gente não tem mais nada a ver com isso, porque ela tem cidadania israelense, ela está aí. E aí? Então, você também está dando as costas para o seu, e a gente não está falando mais de Israel, né, colonizador e dominador, e, enfim. Eu quero falar muito especialmente com quem fez a pergunta sobre a questão de gênero. Fizemos essa discussão na aula quarta-feira, Márcia estava lá. Eu tenho uma aluna que eu oriento, ela está terminando o mestrado dela na USP, e a discussão dela é sobre o papel das mulheres na comunidade judaica. Ela é judia, e ela fala sobre o papel das mulheres na comunidade judaica, e especialmente no judaísmo religião. E é tão importante que se fale sobre isso, porque as mulheres são fundamentais, não há Torá se não houver mulheres. Nós temos uma festa judaica que parte da história de uma mulher. Temos muitas, mas estou falando dessa especialmente, né? Estou falando de Purim. E, às vezes, a própria comunidade não está olhando para isso, não está pensando nisso. Ou está olhando meio assim, quando vê uma rabina. Ah, mas pode? Eu mediei uma conversa com uma rabina tem 3 semanas, e alguém perguntou para ela por que ela estava usando uma quipá vermelha, que não sabia que mulheres podiam usar quipá. Não sabia que havia mulheres rabinas. E era uma pessoa judia fazendo essa pergunta, para uma rabina. Então, é isso, a diversidade ela está dada. E aí, sobre o que a Márcia falou, para encerrar, a pergunta de Márcia, né, a respeito dessa passabilidade judaica, desse judeu diluído, desse judeu que eu não sei se é judeu. Se tem uma coisa que a gente aprendeu, infelizmente, né, antes a gente já sabia, mas nós aprendemos de forma muito severa entre 39 e 45, na vigência da Segunda Guerra e na Shoah, e pós-Segunda Guerra, mas, novamente, eu repito, depois do 7 de outubro, nós estamos vendo muito explicitamente que, na hora de apontar o dedo, as pessoas saberão quem é o judeu a ser culpado de alguma coisa. E isso é algo que eu tenho conversado muito diretamente com a comunidade, e Márcia está acompanhando essas discussões, Joseph, que também é um colega e um amigo, e também um aluno no meu grupo de pesquisa, também está aqui. A gente tem discutido muito isso. É o momento de eu dizer, mais do que nunca, eu sou judia, eu sou judeu, é o momento de dizer, eu sou, é o momento de defender Israel, é o momento de se colocar socialmente. Eu acho que esse é um desafio que a comunidade judaica está enfrentando. Porque, como o João disse, eu acho que o João já deve ter me ouvido contar essa história, mas é algo que me deixou muito chocada. Em novembro, eu estava fazendo uma discussão pública numa rede social, e alguém veio no meu direct perguntar quanto eu estava ganhando dos sionistas para defender Israel. Que é exatamente o exemplo que o João deu, né? Primeiro que, e assim, eu já fui acusada de muitas coisas, né? De ter minhas mãos sujas de sangue, de ser uma judia sem consciência. E aí eu falei, querido, nem judia eu sou, mas enfim, você acaba sendo lido, porque se você está de determinado lado fazendo algumas discussões, você é judeu. Mas vejam, na hora de apontar o dedo e dizer, você tem que ser expulso do Brasil, você é um sionista assassino, as pessoas saberão quem é judeu e quem não é. E aí, Márcia, não tem passabilidade que segure. Porque se as pessoas quiserem acusar você de alguma coisa, não importa que nariz você tem, que roupa você usa, como é que você... Não importa. Se você tem uma mezuzá na sua porta de entrada da sua casa, se você tem uma menorá na sua mesa, não importa. Se for para perseguir, a mesma coisa com os negros. Não importa se você é um negro que tem um doutorado. Se a polícia achar que você parece com um bandido, você vai ser parado, porque você ainda parece com um bandido, não importa quanto você estudou. É sobre estereótipo, e esse é o desafio que está dado para todos nós. Obrigada. Renato Mezan, talvez queira dizer mais uma palavra? Sim, queria concluir rapidamente. Por favor. Super legal, super importante essa discussão. E eu queria só falar um minuto sobre o que o Rubem levantou, a questão de início do estereótipo, né? No caso, eu acho, do povo judeu, né, o estereótipo tem a ver com a história, né, e com o fato de que a diáspora, até o século XX, né,
de fato, era constituída por comunidades isoladas umas das outras, ou pelo menos não de cada comunidade da sua vizinha, né? Os judeus poloneses formavam um grupo, os iraquianos outro, e por aí vai, né? Os etíopes, mas assim, os grandes grupos de comunidades em diferentes impérios, em diferentes sociedades, etc., não tinham o menor contato um com os outros, né? Não tinham ideia de que existiam judeus, os poloneses não sabiam que tinham judeus no Iêmen, e os caras do Iêmen não sabiam que tinha judeus na Rússia ou na França, e por aí vai. Eu tenho assistido vários podcasts, né, israelenses, em inglês, em hebraico, sobre as comunidades judaicas do Oriente, né? Um que eu vi hoje é um que eu recomendo a vocês, é um sujeito que é marroquino e que está falando em inglês sobre a limpeza étnica dos judeus dos países árabes. Eu não vou me estender, se quem quiser, se procure isso e vai ter muita informação. Da mesma forma, né, um outro podcast muito interessante foi um professor que veio, é professor israelense hoje, um senhor já bem idoso, e que veio do Iraque. E conta como era difícil você ser um judeu iraquiano em Israel nos anos 1950. Porque o estereótipo era que se você não era ocidental, socialista, kibutziano, etc., então você era um pária, em última análise, né? E como isso foi difícil para a família dele, para ele em particular, que vinham de uma classe média iraquiana, né? Bagdade era Budapeste do Oriente. Né? Vocês sabem que Budapeste, no tempo do Império Romano, no Império Austro-Húngaro, era conhecida como Budapest, né? E Bagdá, dizia esse professor, né, tinha uma comunidade judaica de dezenas de milhares de pessoas e era conhecida como um lugar, um centro judaico em todo o Oriente que falava árabe, mas não nos lugares que falavam espanhol, por exemplo, que é a minha turma, né, do Império Otomano, Grécia, Esmirna, Turquia, etc., e muito menos da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Né? Então, essa questão do estereótipo, eu acho, aparece mais quando, a partir da criação do Estado de Israel e um pouco antes do sionismo, né, começam a haver mais comunicações entre os diferentes grupos e uma certa rivalidade por saber quem é o novo judeu, né? Quem é o ideal de homem novo propugnado pelo sionismo, pelo socialismo europeu, enfim, né? E por aí vai. Então, essa questão agora vem sendo discutida. Não sei se é uma coisa nova ou não estou informado sobre isso, mas bastante discutida em Israel ela mesma. Né? É só entrar no YouTube e vocês vão ver uma quantidade enorme de podcasts, tanto em hebraico como em inglês, até em francês, né? Sobre essa questão. Então, eu acho que é uma oportunidade que está havendo, né, agora, até para poder contestar essa imagem do israelense colonizador branco e por aí vai, né? E principalmente também em relação a um grupo que não foi mencionado até aqui, com o qual quero concluir essas observações, e que são os árabes, né? Certo? Que vivem em Israel e segundo um dos memes aí dos podcasts que mais tiveram sucesso, né, é justamente um que diz assim, olha, falam muito da discriminação contra os árabes em Israel, né, que tal ver onde eles estão? Né? E aí aparece uma porção de rostos e nomes, né? Estão dirigindo o segundo maior banco do país, estão servindo no exército, uma pilota, né, de aviação. São, por exemplo, Miss Israel, né? Uma mulher chamada Hannah Roslan, ou Ruslan, uma coisa assim, que foi Miss Israel, né? Há poucos anos atrás, né? E assim vai. São, por exemplo, a Glória Maria da televisão israelense, que se chama Lucia Harish, né? E que é uma cristã árabe, que também tem diferenças entre os árabes, né? Não são todos muçulmanos, né? E etc. Então, acho que informação sobre isso, né, é muito importante que circule, né, e que sirva para que nós mesmos, das nossas diferentes origens e comunidades, nos demos conta de que tem muitos tipos de judeu, não só físicos,
mas ainda também religiosos, políticos, culturais, de nível econômico e por aí vai, né? Então, acho que é isso que eu gostaria de dizer para terminar, chamar a atenção sobre esse ponto a partir das questões e agradecer também aos colegas, né, Annelise, Gabriel e João, né, pelas comunicações super legais, importantes e com as quais eu aprendi muito. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado, Renato. Muito obrigado, então, a todas e todos que participaram neste primeiro painel. Muito obrigado aos panelistas por tudo que trouxeram para nós. Digníssimo começo de Tikkun. E já passamos ao outro lado, certo? Para a segunda parte do show de dança, We Will Dance Again. Vamos todos reto para lá, para o outro lado do salão.